que até tanta coisa para agradecer. Todo domingo nós chegamos segunda-feira, olhando para trás, vendo o que Deus nos deu no domingo. Eu não sei vocês, mas como eu dou graças a Deus por tudo que Deus nos permite, como eu já acordo no domingo lembrando de clamar pelos trabalhos da IBD, do culto da noite, as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, pessoas que vão ser salvas, pessoas que vão estar comprometendo a sua vida em áreas da sua vida que até então estavam esquecidas espiritualmente. Deus vai despertar. Tudo isso são motivos de oração. E que nós, como igreja, não devemos deixar isso passar desapercebido, e esse compromisso de todos nós, temos esta lembrança de meio-dia, todos juntos, 1 minuto, estarmos orando pela igreja, por essas áreas, é de muito valor. Eu quero encorajar a você a retomar isso. Vamos nos encorajar pelo grupo da igreja. Tá? Você lembre um ao outro que você está orando pelo aquele tema naquele dia. Eu não tenho mais os cartões, acabaram, mas certamente vocês têm condições de um lembrar o outro, o tema do dia, e vão transmitindo isso para que possamos estar meio-dia orando uns pelos outros e pela igreja nessa temática que está aqui apresentada. Então eu quero resgatar isso, que nós estejamos recobrando ou retomando este tão bom momento que nós tivemos há pouco tempo atrás, que eu creio que alguns continuam com este compromisso, mas a coisa perdeu um pouco da pegada. E, repito, não é necessário a gente entrar em crise para poder ter uma pegada de oração. Amém? Vamos nos comprometer com isso, então. Tem mais um detalhe. O senhor me pediu para eu lembrar o que mencionamos aqui na Assembleia. Essa feijoada que nós teremos agora, que vai substituir o nosso bazar, ela, obviamente, tem a mesma perspectiva de levantamento de recursos que tinha o bazar, e acreditamos que conseguiremos, se todos vocês se comprometerem a pegar pelo menos um carnê. Um carnezinho com são 8 feijoadas, né? Cada carnê, R$15 cada uma. Eu queria muito que você, membro congregado, se empenhasse nisso. Nós temos desafios enormes aí por vir, que envolvem questões financeiras, investimento grande financeiro, que nos atinge de forma direta, né? Atinge as pessoas que traremos para cá, para estarem desfrutando das acomodações que nós temos, do nosso comprometimento com a causa de Cristo, que envolve nosso envolvimento com as coisas do Senhor, que isso aí faz parte. Faz parte, tanto quanto os demais enormes desafios que temos de testemunhar de Cristo todo dia, servir a Cristo nesses desafios que nós, como igreja, temos. E você, como igreja, como parte do corpo, está envolvido, é testemunho também daquilo que Deus tem feito na tua vida através de nós. Então, eu peço que você procure o seu líder de GECOM, procure o Paulo, se você não tem o carnê, mas eu gostaria muito que você se envolvesse nisso, para que todos nós estivéssemos com essas feijoadas vendidas. O tempo de comunhão que teremos aqui no dia qual, que eu não lembro mais? 16, 17? 16 ou 17? 16, né? Seja um tempo gostoso aqui também. Nós vamos seguramente retomar os almoços que tínhamos aqui a partir do mês de agosto, com aquela perspectiva de você trazer seu vizinho, um parente, temos aqui um tempo de comunhão também. Enfim, muitos são os desafios. Eu peço muito que você tenha essa preocupação. E o último aviso, eu falei que era o último, né? Puxa vida. Agora é o último mesmo. Irmãos, www.pibmg.com.br é o site da nossa igreja. Está em construção ainda, mas já tem bastante material ali para você ler na área de recursos. Tem planos de salvação ali. Semana acho que eu vou estar resolvendo o problema de uma câmera para a gente poder estar gravando ali na minha sala alguns áudios de devocionais que eu pretendo estar colocando no ar. As mensagens de Romanos já estão quase todas no ar. Então você tem áudio e vídeo. Eu tive uma informação essa semana que fiquei feliz, é que lá em São Paulo algumas pessoas não perdem as mensagens. Lá em São Paulo, tenho pessoas que estão lá na Guiné-Bissau, já ouvindo e vendo as mensagens. Então, nós aqui, tão pertinho, uma coisa que nós tanto desejávamos, né? Eu gostaria que você estivesse usufruindo desses recursos que Deus tem nos dado e também, obviamente, indicando a pessoas que você tem evangelizado o site, para que as pessoas possam estar entrando ali. Tem 2 planos de salvação, tem várias mensagens em áudio, tem muitas, mas em áudio e vídeo já tem as de Romanos. Ali você pode ir para o link lá para o nosso canal no YouTube, tem todas elas, áudio e vídeo, e somente áudio e áudio e vídeo. Então, encoraje. Essa semana eu acho que eu mandei para o Filipinho 5 ou 6 artigos e trabalhos, estudos de bons temas,
para que você possa estar lendo bom material. Já temos alguns bons lá no site. Então, vamos fazer bom uso disso, divulgar e encorajar as pessoas que estamos evangelizando aí para o nosso site e ali poderem ser também evangelizados pela palavra que está ali já no ar. Amém. Graças a Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 6. E hoje estaremos vendo os versos 15 a 23. Romanos capítulo 6. E hoje estaremos nos versos 15 ao 23. Por favor, filha. Essa temática que o apóstolo Paulo vai agora nesses versos, na verdade, ela segue um pensamento já iniciado no versículo 1. Existe quase uma repetição da crise de Paulo no verso 1, com uma demonstração assim, de indignação muito grande, mais uma vez, pela ideia do mesmo tema, porém com uma ênfase um pouco diferente que veremos daqui a pouco. Mas vemos mais uma vez Paulo indignado com a questão do mau uso da liberdade. Liberdade é uma coisa interessante, né? Que todos nós queremos, e quando a temos, a tendência é que, se não tivermos uma compreensão muito grande da amargura, da dor que uma opressão escravagista ou ditatorial nos impõe, nós não vamos ter a compreensão do que a verdadeira liberdade nos traz. Não vamos valorizar a liberdade se não compreendermos corretamente a dor da escravidão. A tendência do ser humano, de forma geral, é não usar muito bem a liberdade que tem. Se nós olharmos de forma geral, num estudo geopolítico, aí nós vamos ver que quando um governo ditador ele é derrubado, as pessoas recém-libertas daquele ambiente de grande opressão, muitas vezes elas não estão prontas para lidar com aquele ambiente de liberdade, e até pelo fato de normalmente não terem alguém, uma pessoa adequada para gerar aquele, ou administrar, para liderar aquele novo ambiente de liberdade. E o que acontece? É muito comum uma ditadura, quando cai, sem uma liderança para conduzi-los à compreensão da amargura da liberdade, da escravidão e as responsabilidades da liberdade. Quando cai uma ditadura sem essa consciência, sem essa estrutura, a tendência é vir na sequência uma anarquia, todo mundo fazendo o que acha que tem que fazer, invadindo, quebrando, porque agora está livre, né? E nesse contexto de anarquia, pós-livramento de uma situação ditatorial, por não se ter a consciência correta e uma liderança correta, a ditadura retoma o seu lugar. Volta ao ambiente ditatorial anterior. Para que isso não aconteça, então, é completamente necessário a compreensão das trágicas consequências de uma ditadura e, obviamente, uma atitude correta para com a liberdade. Irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a vida cristã ela tem algo parecido com isso. A pessoa sem Cristo, ela está debaixo de ou da ditadura do pecado. Aquela pessoa que não tem nenhum tipo de comprometimento com Cristo e que se julga livre por isso, ela está mais no ambiente de libertinagem ou anarquia do que propriamente conscientemente desfrutando dos benefícios reais de uma liberdade legítima.
Porque uma liberdade legítima, ela vem acompanhada de responsabilidade. A salvação em Cristo Jesus, sem dúvida alguma, ela traz para nós o perdão imediato do pecado, sem dúvida alguma. Mas ela não nos liberta imediatamente do pecado. Isso é sério, muito importante a gente pensar. Quando uma pessoa é nascida de novo, ou quando uma pessoa é nascida de novo, ou justificada pela fé em Jesus Cristo, como temos aprendido aqui na Carta aos Romanos, ela, sem dúvida alguma, ela está livre da escravidão do pecado. Mas o outro lado da moeda é que, muito rapidamente, o pecado começa a querer retomar seu domínio, seu poder. O ditador quer voltar ao poder. Todos nós já passamos por isso. Você talvez esteja passando por isso hoje. Você já tem tido o privilégio de ter sido libertado da escravidão do pecado, por reconhecer que é pecador e por conhecer que Cristo morreu na cruz por pecadores, maravilhoso, isso é muito bacana. Mas talvez você esteja sofrendo violentamente da ditadura do pecado. E esse poder ditador do pecado tentando retomar o seu lugar no seu coração. Então, liberdade é uma coisa muito difícil de se obter, até porque nós não podemos ter essa liberdade por conta própria, dependemos da obra de Cristo. E é um grande desafio, não é à toa que nós recebemos o Espírito de Deus para nos capacitar a uma vida santificada, porque só assim podemos preservar a liberdade que nos foi dada através da graça de Deus em Cristo Jesus. Muita gente não valoriza isso. Devia. E o apóstolo Paulo, aqui no nosso texto, ele vai fazer um contraste entre a liberdade e a escravidão. E nós vamos ler agora dos versos 15 ao 23, depois vamos orar. Acompanhe na sua Bíblia. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui em Teu nome, por cada pessoa que nos visita. Eu louvo ao Senhor e clamo que todos nós sejamos, pela Tua misericórdia, ó Pai, e graça, alcançados pela Tua palavra, que a nossa mente seja afetada, nosso coração seja transformado constantemente, de glória em glória, ó Deus, para estarmos cada vez mais conformados contigo e com a Tua vontade. Nos ajuda nisso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, no texto
Vamos pensar um pouquinho sobre esse contraste que o apóstolo Paulo faz aqui entre liberdade e escravidão para abordar esse tema. E para fazer isso, a gente tem que lembrar do versículo 14, anterior, que nós vimos aqui na mensagem última, finalzinho do trecho dos versos 1 ao 14, semana passada, e o verso 14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui o apóstolo Paulo, então, define que a união do crente com Cristo o retira, o remove de um domínio, de um tipo de controle, mas o coloca debaixo de um outro domínio, o coloca debaixo de uma outra sujeição, ou seja, a justificação pela fé em Jesus Cristo remove o domínio ditatorial do pecado sobre a nossa vida, e essa graça da obra justificadora de Deus através de Jesus por nós, pelo nosso pecado, essa remoção da culpa, a remoção dessa escravidão da ditadura do pecado nos coloca sob o domínio, então, da graça que liberta. Há uma troca de jugo. Saímos de um jugo insuportável, pesado e opressor e passamos para o jugo suave da graça libertadora de Deus em Jesus Cristo. Mas estamos debaixo de autoridade, sim. Aí alguns crentes acham, eu creio que isso acontecia em Roma e talvez aqui também, aqui em nossos dias, se abraçam essa verdade aqui, não é maravilhoso, pastor? Eu acredito, aleluia. Lembrando do Lucas, né? O Lucas lá de Estiva, às vezes lá no instituto, ele, posso dar um glória, pastor? Eu falei, pode, amado, pode dar um glória. Né? E a gente vê aqui nessa palavra, esse momento tão maravilhoso, né? Que Deus nos tira do jugo, do domínio ditador do pecado e nos coloca sob o domínio libertador da sua graça. Maravilha, isso é lindo. Aí você começa a se achar meio super-homem espiritual, né? Agora eu estou livre, agora eu sou o cara, está tudo dominado. Aí você se torna aquele crente que acha que pode viver perigosamente. E aí que começa o problema. Mas as afirmações interiores são assim, se o pecado não é meu mestre mais, eu estou no controle. Eu posso lidar com qualquer coisa, eu posso ir para a internet sozinho no horário onde não tem ninguém na sala e posso lidar com as paixões carnais do meu coração, que eu não vou ver nenhuma pornografia. Eu posso ficar lá que não tem problema, eu posso andar com amizades que têm todo um relacionamento natural com o mundo, que falam palavrão, mas que são legais, são bem aceitos na sociedade que eu vivo. Posso andar com eles o tempo todo e conversar e rir com eles, que eu não vou me contaminar, não. Afinal de contas, eu sou agora um liberto. E começamos a viver perigosamente a vida cristã. Achando que esse ditador do passado, ele não está requerendo retomar o lugar dele na nossa vida. E começamos com essa ideia de termos sido libertos do jugo do mal, estamos agora debaixo da graça libertadora de Deus. A gente começa a acreditar mesmo que se o pecado não pode me usar, então eu posso usar o pecado. E aí começa o problema. E é isso que Paulo está combatendo aqui no verso 1. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, com profundo horror, aquele que vimos no verso 1, mais uma vez ele diz, gente, vocês estão doidos, de modo nenhum. Isso nunca vai acontecer. Não podemos, de forma alguma, julgar que a nossa liberdade a liberdade que recebemos em Cristo nos livra da ameaça de sermos tomados de novo, porque a obra de Cristo é limitada ou não tem poder para fazer o que tem que fazer. A obra de Cristo tem poder para tudo e fez. O problema é que as minhas paixões, o meu coração é que é capaz de me enganar. O não confiável sou eu, não a obra de Cristo. Então eu não tenho que andar na beira do precipício achando que não vai desbarrancar. A vida santificada tem muito essa ideia.
de nos fazer estar em conformidade tão grande com a vontade do Senhor que a gente percebe pela sabedoria que o próprio Deus, que o próprio Espírito de Deus põe em nossas vidas, que o crente, uma vez salvo, ele é capacitado por Deus com a sabedoria divina para não viver sua vida espiritual perigosamente. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha na cabeça, e obviamente aqui eu estou especulando, mas eu acredito que Paulo devia ter na cabeça, quando ele estava pensando nesses versos 16 ao 23, eu creio que tinha na mente dele que o pecado é uma coisa muito estúpida. Desculpem o peso dessa expressão. É uma expressão que bate meio doído, né? Mas é exatamente esse o problema. Quando a gente coloca confete no pecado, a gente começa a achar que ele não é tão estúpido como ele é. Né? E o fato é que a palavra estupidez está ligada a pouca inteligência. E tem no seu campo semântico também a ideia de algo muito violento, muito cruel, muito tirano, muito doído. O fato é que o pecado é um negócio muito estúpido. E eu realmente acredito que Paulo tinha isso em mente, quando ele está lidando de novo com essa ideia de crentes, depois de libertos, achando que podem usar o pecado só um pouquinho, porque eu sou um crente super bom, eu sou jóia, então eu vou andar aqui nessa margenzinha aqui, mas dá para pecar só um pouquinho. Usando aquela frase, né? Frase mais auto-enganadora possível, né? Deus conhece o meu coração. Só que a gente usa, isso é uma verdade. Só que a gente usa essa frase aí como álibi para fazer o que eu quero pecaminosamente, esquecendo que Deus sabe tudo sobre o meu coração, inclusive a minha intenção de pecar. E o pecado nos coloca sempre contra Deus. Tanto no mundo de Paulo, do primeiro século, quanto no nosso, na realidade, século XXI, o pecado ele não é tratado como uma coisa estúpida. Não é. De forma geral, o pecado não é tratado como uma coisa vil, absurda, estúpida. Na realidade do mundo sem Cristo, esse mundo incrédulo pensa que a justiça de Deus é estúpida. O padrão de Deus é estúpido. A palavra da moda hoje, né? Os padrões de Deus são intolerantes. É a palavra da moda. Né? Isso é que é estúpido. O pecado não é estúpido. A gente faz o que é preciso, né? Deus sabe meu coração. E aí vai. A questão é que lá no capítulo 1 de Romanos, no verso 22, nós vimos que quando as pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus, tanto na criação como pela sua palavra que Deus foi dando ao homem, a Bíblia diz que essas pessoas se tornaram loucas e indesculpáveis. Mas sabe o que é mais louco nisso ali no texto, que você vê no capítulo 1, verso 22, ali, versículos? Rejeitaram a Deus, a maneira como Deus se revelou ao homem, mas se achavam sábios. Se achavam espertos, se achavam inteligentes. É por isso que o pecado é tão estúpido. Uma coisa que eu já, muitos anos, né, desde que eu comecei a pastorear lá em Amparo, lá desde o Rio de Janeiro, mas pegou mais em Amparo. Aquela expressão, né, que vocês já me viram fazer, que o pecado cega o entendimento. Cega totalmente, cega. Porque a pessoa, para chegar a este ponto de recusar o amor que Deus demonstra a nós, por tudo que Deus já é e criou, e a graça da cruz em Jesus, e a gente recusar isso, e ainda se achar sábio, esperto, isso é de uma estupidez, isso é de uma cegueira absurda. É por isso que o pecado é uma coisa estúpida. Muito estúpida. Vamos ver pelo menos umas duas razões por que o pecado é estúpido. O pecado é estúpido porque ele é escravizador.
essa expressão desde a mensagem passada, na verdade, passada não teve GECOM, no anterior. Lá no GECOM nós comentamos, e eu comentei sobre essa situação da escravidão. Um escravo é uma pessoa que não tem vontade. A sua vontade pertence ao seu senhor. Não é? Essa é a característica do escravo. Se o meu senhor ele é um ditador mau, eu estou com sérios problemas. Né? E a escravidão ela tem um perfil, uma entonação, uma ideia, né, muito opressora sempre. Mas vamos dar uma olhada no verso 16 para ver o que o texto nos diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que levam à justiça? Eu não sou especialista no assunto, mas assinei aí nos meios de comunicação que tratam deste tema, que o uso do crack, quando uma pessoa dá uma tragada no crack, a tendência ela já está viciada. Não precisa muito mais que uma tragada, uma boa tragada naquele cachimbão de crack. Né? O pecado é como o uso do crack. O pecado é como o uso do crack. Só uma tragada você já está viciado. E quem acha que pode viver perigosamente a vida cristã dando tragadas num cachimbo de crack, e aí você pode batizar do que você quiser o seu cachimbo de crack. A gente está com um problemão. A gente não pode dominar o pecado carnalmente. Não temos essa capacidade. É o pecado que nos domina quando a gente escolhe obedecê-lo. Não é isso que está no texto? Quem eu desejo me submeter, quem eu desejo me colocar sob o jugo de escravidão, desse aí eu sou escravo. Quando você decide obedecer ao pecado, é dele que você é escravo. A sua liberdade acabou. Você acha que é liberto. Mas a sua liberdade só o aprisiona mais, porque toda vez que você se sente liberto, você dá mais uma tragada no cachimbo de crack. Você se sente mais livre para continuar pecando. Você se sente mais livre para fazer o que você quer na sua carnalidade. E cada vez mais você é escravo desse maldito Senhor. Então nós nos tornamos escravos daqueles a quem nós escolhemos obedecer. E pelo que Paulo conclui aqui, todas as pessoas estão debaixo do jugo de alguém ou de alguma coisa. Espiritualmente falando, principalmente, todos têm um vínculo de servidão, que pode ser ou ao pecado ou à justiça de Deus, a graça libertadora que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo. É o que Paulo está deixando claro aqui. Uma outra situação que surge para que a gente possa compreender o porquê o pecado é uma coisa estúpida é o oposto disso. A salvação é libertadora. Enquanto o pecado escraviza, a salvação liberta. Cristo Jesus, na cruz, quando morreu pelos nossos pecados, nos libertou do domínio daquele ditador, opressor, chamado pecado. Mas sempre com responsabilidade. Há muito tempo atrás, lá quando eu era, acho que eu era aspirante ainda, não tinha nem era segundo-tenente ainda, um comandante que eu tive que eu nunca mais esqueço, Tenente Gelém, ele sempre falava, responsabilidade vem atrelada, melhor, liberdade vem atrelada com responsabilidade. Vocês não podem querer liberdade sem compreender a responsabilidade. Uma das maiores verdades que eu aprendi na minha vida. A Bíblia nos fala isso o tempo todo.
A salvação em Cristo Jesus ela é libertadora, mas sempre com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Libertinagem é liberdade sem freio, desregrada. Eu faço o que eu quero. E é escravo de quem quer também. E se você escolhe um mau senhor para ser seu escravo, você será escravo dele, sim, sem dúvida. Os crentes lá de Roma, eles haviam já sido escravizados pelo pecado antes da mensagem do Evangelho, mas depois que eles ouviram a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, a mensagem de Cristo pregada por quem ali anunciou o Evangelho a eles, essa história mudou. Quando eles tiveram fé salvadora em Jesus Cristo para a salvação, eles foram salvos e libertos da escravidão do pecado. A questão é que a conversão dos romanos à fé em Jesus Cristo, ela também foi um ato de obediência à palavra de Deus. Os versos 17 a 19 dizem assim: mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se, então, servos, escravos da justiça. Irmãos, essa palavra, passaram a obedecer de coração a forma de ensino. Essa palavra forma aqui, ela, na sua intenção original, no texto, era a ideia de forma. Era a ideia de você entrar no molde, num novo molde. O modelo anterior era da escravidão no pecado e na libertinagem, enfim. Quando aqueles homens, aquelas pessoas ali vieram a Cristo na igreja de Roma, esse encontro com Cristo Jesus gerou nessas pessoas uma liberdade responsável que lhes fez com que eles desejassem de coração obedecer à vontade, à palavra de Deus, entrando nessa nova forma, nesse formato que lhes foi ensinado. Foram libertados do pecado e tornaram-se, por este novo formato, agora servos, escravos da justiça. Irmãos, então a conversão daquelas pessoas ali em Roma, que trouxe essa liberdade, ela foi um ato de renúncia a toda aquela lealdade e servidão ao pecado e um novo compromisso, um compromisso responsável, consciente, de obediência a Deus. Quando cremos em Jesus Cristo, somos salvos pela graça de Deus, justificados pela fé, e a nossa lealdade troca de Senhor. A minha lealdade que antes era ao pecado, agora é a Jesus Cristo, meu libertador. Não tem como dividir isso, gente. Não tem como você querer ser crente e leal um pouquinho a um e leal um pouquinho a outro, não vai funcionar. Nenhum senhor quer esse tipo de servo. Nenhum senhor quer um servo que tenha sua lealdade dividida. Então vamos ter que escolher quem eu pretendo obedecer. Percebe que o pecado é uma estupidez? Porque nos coloca numa situação estranha de achar que eu posso ficar com dois senhores e ficar tudo bem, os dois estão felizes. Nenhum senhor quer um escravo, um servo pela metade. E aí vamos para uma situação muito desafiadora, que o evangelho que é anunciado hoje de forma geral, falo isso com nenhum tipo de alegria, não, e nem no tipo de desdém ou arrogância, eu falo isso com profundo pesar no meu coração. Mas o evangelho que nós estamos vendo de forma geral ser anunciado por aí é um evangelho totalmente diluído. Por quê? Porque as pessoas de forma geral por aí, líderes, pregadores, enfim, não são todos não, graças a Deus, mas os mais populares, geralmente, pregam esse evangelho diluído para não afugentar as pessoas. Porque se falar esse negócio de morte e pecado na pregação do evangelho, o pessoal vai correr. Eu quero a igreja cheia, então eu vou falar que Jesus é maravilhoso, que Deus é amor, que pode tudo, agora você está livre.
E aqui a gente dá a mão, a gente pula, a gente dança, a gente faz tudo que tem que fazer, e Jesus ama a gente, está tudo certo. Jesus é amor, morreu na cruz por vocês, não nega as verdades fundamentais, mas nega os desdobramentos da fé. Nega essa lealdade a um único Senhor. Então dilui o Evangelho e atrai, né? Então nós estamos vivendo fortemente isso. As pessoas então vão minimizando as boas novas do Evangelho, essa versão populista, estava pensando, quase que eu botei, agora eu já falei, vou ficar capaz de falar. Essa versão PT do Evangelho, né? Essa versão populista de Evangelho, que o negócio é agradar as massas, ou seja, a pessoa é libertada ou liberta do pecado, então ela agora recebe a informação que ela pode curtir os bons prazeres dessa nova vida e falar isso numa boa. Você não precisa mais da droga, amém. Você não precisa mais daquilo da outra, mas também não precisa abrir mão de alguma outras coisas não, porque Jesus, Deus é amor, Ele sabe teu coração. A gente diminui a dimensão do que foi comprado na cruz pelo nosso pecado. Pode curtir os prazeres da vida, desde que você não faça mal para ninguém, não fale palavrão, não xingue, não é? É um evangelho muito movido por obras. Interessante que esse evangelho ele é pregado, tem uma aderência muito forte, mas ele não transmite nenhum tipo de compromisso com o libertador, com o Deus libertador. Fala-se do Deus que liberta e todo mundo quer. Mas na hora do compromisso com o Deus que libertou, essa parte aí fica dissimulada ou fica subliminar. É isso que nós estamos vendo. Infelizmente, é isso aí. Chega-se ao caso de falarem como se Deus tivesse uma obrigação de servir essas pessoas, em vez do Evangelho levar as pessoas a servir e obedecer a Deus e a sua palavra, vende-se um evangelho onde Deus se vê obrigado a servir as pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está combatendo diretamente. Que vocês estão querendo servir com esse evangelho aí que vocês julgam que pode ficar com um pé no mundo e outro pé em Cristo? Pode ficar a liberdade que Deus dá, deixa vocês em condições de ver uma vida espiritual perigosamente ou embaçada ou encoberta por desejos carnais e libertinos. É duro fazer essa afirmação quando a minha intenção é envolver pessoas que estão aí dentro das igrejas e até mesmo pregadores. É duro fazer isso. Mas a verdade é que nós estamos vivendo muito fortemente uma realidade de um evangelho falso e que atrai a beça. Fala-se de Jesus, fala-se de cruz, fala-se de Deus, mas não fala-se de lealdade e fidelidade à palavra e à vontade de Deus. É isso que Paulo está combatendo. E fica muito claro nas Escrituras que nós fomos libertos de uma escravidão que leva à morte para uma consciente servidão que nos leva à justiça e à santidade. Essa liberdade, esses servos da liberdade, traz consigo, traz no seu bojo esse apego à justiça e à santidade que me identificam com o meu libertador, com o meu Salvador. Não dá para você querer a liberdade de Cristo sem um compromisso com Cristo, sem lealdade a Cristo. Que tipo de vida? Você está pensando que Deus é o quê? Eu não tenho dúvida que essa é uma das boas notícias do Evangelho, de que essa nova sujeição à liberdade que vem de Cristo nos leva à justiça de Deus e à santidade daquela que é uma resposta direta a essa nova vida que me foi dada. Essa é a parte que todo mundo omite. Pregam o Evangelho, mas omitem essa parte, para não afugentar. Não vou espantar, não, porque esse negócio... Sei lá, Igreja Batista, eles fazem isso. Ô, povo ruim. Aqui não, aqui é maneiro.
Irmãos, aqueles que agem assim não entenderam ainda o que o apóstolo Paulo diz nos versos 20 a 22. Vamos ler juntos? Está aqui no slide. Vamos juntos. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim à vida eterna. O povo que prega esse evangelho baratinho, que omitem as verdades de uma vida transformada, comprometida e leal ao seu libertador, omitem isso aqui. Omitem que a vida passada gera vergonha, sim. Não tem nada de bom naquilo. Aquilo estava me levando à morte. Eu estava morto espiritualmente. Mas agora eu fui liberto do pecado e agora eu sou conscientemente, deliberadamente e lealmente escravo do Deus vivo, aquele que me libertou em Jesus Cristo. Amém? Pois é. E o fruto que esses que assim confessam isso nos leva à santidade. Não somente à santidade, mas também à vida eterna. Irmãos, é isso que eu quis dizer com o título dessa mensagem. O pecado é uma estupidez. Por quê? Porque os seus escravos, ou a estupidez do pecado leva os seus escravos a acreditar que são livres. Vou repetir. A estupidez do pecado leva os seus escravos a acreditar que são livres, quando, na verdade, além de escravos, estão mortos, espiritualmente, como o texto nos diz. É por isso que nós precisamos do que Cristo fez na cruz por nós. Para quê? Para que a gente possa estar totalmente livre de qualquer vínculo para o pecado ou do pecado, livre para servir a Deus lealmente, buscando santificação e recebendo vida eterna. É isso que esse texto nos diz. E aí, finalmente, chegamos ao verso 23, conhecido, verso 23, que a gente repete tanto, né? Pois o salário, vamos ler juntos. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha, bênção. Bênção especial, a gente poder ter tão claramente, né, o que representa o pecado e a bênção da salvação gratuita de Deus através de Jesus Cristo, da vida eterna. Muito legal. A questão que a gente tem que entender bem o que está acontecendo aqui. É comum a gente usar esse texto evangelisticamente, e não tem erro nenhum aqui nisso, falar, fazer essas afirmações a uma pessoa incrédula e usá-lo evangelisticamente, está correto, não tem nada errado disso. A questão é que não podemos, de forma alguma, ignorar o fato de que o apóstolo Paulo também está falando com o pecador convertido. E aqui, em especial, não exatamente ao pecador incrédulo. Está entendendo a diferença? O apóstolo Paulo está aplicando aqui esse princípio àquele crente que acha que pode ter uma amizade colorida com o pecado. E não exatamente ao incrédulo que está vivendo no pecado. E aqui que eu vejo a distinção, apesar de tematicamente ser a mesma coisa, mas a aplicação ser diferente entre o verso 1 e o verso 15. Lá no verso 1, quando o apóstolo Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que aumente a graça? Eu creio que aqui ele se referia, com uma indignação enorme, aquelas pessoas que estavam julgando que podiam usar o pecado, achando que pecando mais seriam mais abençoados. Falamos disso semana passada. Aqui no verso 15, eu creio que o sentido é um pouco mais restrito. Aqui, quando ele diz: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Eu creio que a ideia aqui é se referindo a crentes que acreditavam que poderiam ter uns namoricos ocasionais com o pecado, trocar uns beijinhos atrás da porta.
Eu acredito realmente que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós procuramos, os salvos em Jesus, procuram se desviar de um estilo de vida pecaminoso. Eu creio que, de forma geral, agimos assim, os salvos. Mas eu também acredito que, de vez em quando, a gente brinca com um estilo de vida pecaminoso. De vez em quando a gente dá umas brincadeirinhas, né? Com um estilo de vida pagão, carnal, pecaminoso. E se esse for o caso, meu querido irmão, talvez você esteja agora refletindo na sua cabeça e vendo aí que você tem os momentos de dar um beijinho atrás do armário no pecado. Eu creio que o que estamos vendo aqui, Paulo está nos dizendo que o pecado é como uma tragada num cachimbo de crack. Não dá para dar uma tragadinha e depois achar que vai ficar tudo bem. Não dá, não. Não vai ser assim. Esse ditador, ele quer retomar o poder. Esse ditador quer tua vida de novo. Se você tentar paquerar com um ditador, ele vai te enganar. Uma pequena dosezinha é escravizadora. Então a gente não pode, de forma alguma, sucumbir ao pecado de maneira nenhuma, de forma alguma, de momento algum. Por isso que a santificação é tão indispensável à vida cristã. O pecado é sempre letal, irmãos. Sempre. Sempre. O pecado é viciante. O pecado é estúpido. Tratá-lo de outra forma é viver a vida cristã bem perigosamente. Isso não é legal, não. Talvez, para quem está acordado ainda e prestando atenção, você deve ter pensado assim, o pastor esqueceu o verso 19. Esqueci não. Está aqui. Guardei para o final mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala aqui no verso 19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Não tem nada a ver com uma ideia, com aquela que a gente costuma pensar, e o apóstolo Paulo agora está falando da cabeça dele. Falo isso em termos humanos. Agora o apóstolo Paulo fechou lá o canalzinho dele ligado com Deus e agora está falando dele, da vontade dele, da cabeça dele, né, das intenções naturais dele. Não é nada disso, nada disso. O que o nosso querido apóstolo Paulo está dizendo aqui, tendo o contexto que ele está diante de uma enorme dificuldade que aquelas pessoas ali, aqueles crentes em Roma estavam tendo para compreender a estupidez do pecado. Eles não estavam compreendendo, estavam realmente acreditando que dava para fazer esses passeiozinhos aqui, freelancers com o pecado, né? Esses namoricos com o pecado, sem grandes compromissos, porque eles são libertos, né? Aleluia! Sou liberto? Oh, glória! Né? Pois é, sair da boca para fora não vale nada. Fica bonitinho assim em público, mas não tem nenhum efeito prático se a sua lealdade não é exclusiva ao teu libertador, Jesus Cristo. Né? Então seria como o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, gente, vou falar no português bem claro. Talvez lá fosse um gregão, né? Eu falo num gregão bem claro. Vou falar para vocês entenderem que pecado é uma estupidez. Vou falar num português bem, bem claro. Está aqui, ó. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, a ideia aqui é bem interessante, né? Não tem como a maldade levar a coisa boa. A maldade só pode levar a maldade. Então, como vocês fizeram antes, entregando as paixões de vocês à escravidão e à impureza, que leva à maldade, a outra maldade, agora que vocês estão libertos em Jesus Cristo, em vez de tentar ficar de namorico com o pecado, faz o seguinte, ofereçam-nos, ofereça o seu corpo, a sua vida, agora em escravidão, em servidão, se coloque debaixo do jugo justo, leve e santo daquele que morreu na cruz pelo teu pecado. Se coloque, então, à disposição da justiça que leva à santidade, a uma vida conformada a Cristo Jesus. É isso aqui. Esse é o convite aos libertos. Talvez pudesse ser esse o tema da mensagem de hoje, né? Convite aos libertos.
mas talvez não causasse o impacto que a estupidez do pecado deve causar na cabeça da gente. Porque ninguém quer ser chamado de estúpido, né? Mas quando a gente decide se colocar debaixo da escravidão do pecado, ser leal e decidir obedecer às práticas pecaminosas, na verdade estamos agindo como estúpidos, pouquíssima inteligência. É estúpido demais o pecado porque ele nos leva à escravidão. A escravidão no pecado ela é tirana. A escravidão no pecado ela é cruel. Mas prestem bem atenção para a gente terminar. O pecado ele é estúpido, muito terrível. Mas ele só tem nós só enxergamos o pecado nessa perspectiva quando a gente olha para o pecado do ponto de vista bíblico. Porque se eu olho para o pecado como o ser humano natural olha, nós vamos ver sempre uma coisa boa no pecado. Mas se eu olho para o pecado na perspectiva bíblica, na perspectiva da palavra desse Deus santo, justo, amoroso, que declarou o seu amor e nos amou, mandando Jesus morrer pelo meu e pelo teu pecado, nós vamos ver que o pecado é estúpido, mas só na perspectiva da palavra de Deus. O mundo que a gente vive, irmãos, esse evangelho populista que nós estamos ouvindo por aí, ele nos encoraja a ver o pecado não tão mal, não tão ruim. Até mesmo em alguns lugares que você, e até com apresentação de evangélico, você já tem ouvido que certos pecados são inevitáveis. Já ouviu isso em algum lugar? De púlpito, de algum líder? De Bíblia fechada, obviamente? E de mente cega? Alguns pecados são inevitáveis em algumas circunstâncias. Irmãos, nós nunca iremos ver o pecado como algo estúpido se não o vemos na perspectiva de Deus, do nosso Deus santo, justo, nosso libertador. Eu convido vocês a ficarem de pé. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a olhar o pecado na tua perspectiva. Eu preciso olhar o pecado na perspectiva daquele que me libertou. Porque se eu olhar o pecado na perspectiva daquele que me escraviza, eu nunca vou entender o pecado como algo mau. Mas se eu olhar o pecado na perspectiva daquele que me libertou, eu não vou querer mais aquilo. Segura ele para ele não bater na câmera. Nós precisamos dessa compreensão. Na verdade, nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a enxergar tudo na nossa vida na perspectiva daquele que nos libertou. Tudo, cada decisão, cada escolha. E assim, eu creio que é uma forma bem prática de nós estarmos compreendendo a vontade de Deus. Tanto desafio, falamos sobre isso no Instituto Bíblico agora, na matéria de ética pessoal. Como compreender a vontade de Deus? Amado, a vontade de Deus é um versículo. A vontade de Deus é a sua palavra. Olhe para esse maldito desse pecado que quer nos escravizar o tempo todo, esse maldito ditador que quer retomar o poder na nossa vida. Vida essa que, se você já aceitou a Cristo como Salvador, foi conquistada por Jesus Cristo. Você tem um Senhor, um novo Senhor, aquele que te libertou e te dá dele mesmo o seu amor, a sua justiça, o perdão de pecados e a eternidade com ele. A quem você vai continuar obedecendo? Quem é o seu Senhor? Não dá para ficar mais dividindo tua lealdade. Escolha a quem você vai obedecer. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço pela tua palavra que nos conduz de forma muito carinhosa à tua vontade. Eu te agradeço pela tua palavra, Deus, que ao mesmo tempo também requer de nós uma tomada de decisão. Precisamos compreender, ó Deus, que o pecado é estúpido. Se não fosse tão mal assim, por que o Senhor mandaria Jesus morrer por nós, pecadores? Se o pecado não fosse tão ruim assim, por que o Filho de Deus morreu na cruz por nós? Ó Pai, só não compreendemos o pecado assim se olhamos para o pecado na perspectiva da religiosidade dos nossos dias,
desse evangelho populista que não confronta ninguém. Mas se nós olhamos para o pecado na perspectiva da cruz de Jesus Cristo, se olhamos para o pecado na perspectiva do nosso Deus, do nosso Salvador, o nosso Libertador e da Tua Palavra, nós vamos ver que o pecado é uma coisa tirana e má. Que o único objetivo do pecado é nos escravizar e nos afastar do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, se há alguém aqui que está compreendendo isso somente hoje, somente agora, que haja, ó Deus, arrependimento, confissão de pecados e que a Tua graça salvadora e libertadora toque profundamente no coração dessa pessoa agora, que ela sinta a paz da liberdade que vem do Senhor. Eu peço, se há alguém aqui compreendendo isso, ó Deus, que haja esse genuíno arrependimento e essa tão maravilhosa liberdade que há em Jesus Cristo. Liberdade para Te servir como Senhor e Salvador da nossa vida. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor não permite com a Tua palavra que fiquemos, ó Pai, achando que podemos viver nesta mornidão proposta por esses conceitos religiosos evangelicalizados dos nossos dias. A Tua palavra requer de nós uma decisão, e a nossa decisão, ela precisa ser ao lado de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz pelo nosso pecado. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de termos este relacionamento tão gostoso com a Tua palavra, tão libertador com a Tua palavra. Leva-nos em paz para casa, para os nossos lares. Nos guia, ó Deus, amanhã, nos demais dias da semana, debaixo da Tua provisão, dos Teus cuidados. Ajuda-nos a uma vida realmente leal ao Senhor em tudo que falamos, pensamos. Que possamos desfrutar da alegria de uma vida santificada, dos prazeres, da segurança do perdão de pecados, vida eterna, todo dia, lá no trabalho, na escola, na dinâmica do lar, ó Deus. Que seja a alegria no Senhor a nossa força diária, ó Pai. Ser com os enfermos, Pai querido, ser com aqueles que não puderam estar aqui agora porque estão doentes. Em nome de Jesus, que a Tua misericórdia os alcance, ó Deus, que se recuperem. Ser com aquele que está com desafios, problemas no seu trabalho, ou sem o trabalho. Em nome de Jesus, dá um emprego, ó Deus, para que tenhamos o sustento. Dá, ó Deus, sabedoria para aqueles que estão aí nos desafios, ó Pai, para preservar seus trabalhos ou preservar o trabalho de outros. Ó Deus, dá-nos sabedoria, discernimento para que possamos vencer, ó Pai, esses dias difíceis de crise que o país tem atravessado. Continua, Deus, com a Tua mão de poder interferindo, ó Pai, naqueles homens lá no poder. Que a Tua justiça, ó Deus, se estabeleça. Que o enganador seja retirado, ó Pai, deste poder de enganar pessoas, de oprimir pessoas. Que as pessoas carentes sejam realmente atendidas, que haja emprego para o povo, que haja atendimento médico para o povo. Ó Deus, aquilo que é justo, ó Pai Santo, que as pessoas tenham recursos para viver dignamente. Que esses homens que estão lá na obrigação de legislarem por nós, ó Deus, sejam tremendamente, ó Deus, corrigidos pelo Senhor para que façam legitimamente o que tem que fazer. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido por esta igreja, por cada pessoa aqui, por cada um que nos visitou nesta noite. E se há alguém aqui que compreendeu a mensagem do Evangelho, que aponta para o nosso pecado, mas também aponta para a libertação que vem de Jesus. Se há alguém aqui nesta condição, ó Pai querido, mais uma vez eu te peço, que haja confissão de pecados e uma nova vida surgindo agora em Cristo Jesus. Assim eu te peço, muitíssimo agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar, tenha seu tempo de oração. Ok, os irmãos, depois, Paulo, quanto à feijoada, por favor.